Programa ricardo-olandini.net. Oferecimento Safe Web, segurança da informação. Exatron, produtos inteligentes. Finger Móveis Planejados, o design europeu com a precisão alemã. E Restaurante Prince. Apoio D1 Telecom, a internet mais rápida do estado. E Publivar On. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardo-orlandini.net. Nossa convidada é uma velha conhecida nossa, se a gente pode dizer assim, lá do tempo do meu programa .net. Nós conversamos uma vez, aliás, foi um dos programas com maior audiência que teve, muita gente ligando, querendo saber informações. Falamos sobre o problema, a chaga mundial, que é o tabagismo. Falamos de tudo que envolve esse problema, que afeta não só o fumante, né, mas acaba afetando, né, Fabiana Ninov, que é bióloga, acaba afetando a família, né, todo o entorno, os amigos. O cigarro é uma praga que tem muitas histórias e um dia nós vamos voltar a falar disso aí. Mas a bióloga Fabiana Ninov, ela trabalha na Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Porto Alegre. E nós estamos tendo um problemita, se pode dizer assim, né? Temos tantos outros, mas que é o problema desse escorpião amarelo, né? Eu vou só falar rapidamente lá. Eu moro em Viamão e nós tivemos uns 3, 4 anos. Isso pode ser assim uma praga, porque esse escorpiãozinho menorzinho, né? Ele é menorzinho, preto, aquele, depois até tá o nome dele. Ele é muito comum, né? E era lotado as casas, no térreo, enchia de escorpiões. Tinha vizinho que disse que não aguentava. Eles fizeram aqueles jardins com muitas pedras, né? E o escorpião adora aquelas pedras quentes, aquilo, né? E enchia de escorpiões. Mas, Fabiano, o que está incomodando Porto Alegre e quais são os riscos, né, e o que a Secretaria Municipal da Saúde está alertando com relação a esse escorpião amarelo? Bom, se tu me permite, eu vou dar uma pequena explicação por que do tabagismo agora eu estou com o escorpião. Pode explicar. Então, eu sou bióloga, eu sou especialista em toxicologia. Então, toxicologia, a gente entende, subentende a questão de venenos e intoxicações. O tabagismo, ele é um tipo de envenenamento causado, né, pelos produtos que tem no cigarro e principalmente pela nicotina. Como eu sou especialista em toxicologia e trabalho então com essas questões de intoxicação, envenenamento, eu fui convidada para trabalhar na Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde de Porto Alegre com o escorpionismo. O que é o escorpionismo? O escorpionismo é o acidente. O escorpionismo, quando é que ocorre o escorpionismo? Quando uma pessoa é picada, né, envenenada, onde ocorre a inoculação do veneno do escorpião nesta pessoa. Então, isso é escorpionismo. A vigilância em saúde, ela trabalha com 4 eixos. É a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, a vigilância de saúde do trabalhador e a vigilância ambiental. Voltando ao que tu falaste, né, no início sobre o escorpião, após falar sobre o tabagismo, sobre o escorpião preto, o escorpião, esse preto, ele é nativo do Rio Grande do Sul. O nome dele é Butriurus. É o pretinho. É um escorpião que a gente... Butriurus. Eu vou botar uma fotinha aí, vocês vão ver. Butriurus, isso. Então, ele é um escorpião nativo do Rio Grande do Sul. Ele não é considerado de importância médica. Porque ele não é... Por que isto? Porque a picada dele... e depois eu vou explicar através aqui, acho que a gente pode mostrar o que eu trouxe, mostrar, né? Inclusive vou mostrar foto. Então, a picada deste escorpião preto,
Ele pode causar uma dor local, fica vermelho, em algumas pessoas mais sensíveis. Menos, bem menos. Menos que abelha? Menos. Olha uma só. pessoa sensível pode inchar Uma formiga, aquela de pouquinho. veneninho mais... Então, vai depender assim da pessoa. Aquilo Da é bem sensibilidade. local, é bem local. Se essa pessoa for muito sensível e aquela dor ficar incomodando muito, pode ir a uma unidade de saúde, né? Em casa, limpa com água e sabão, vai na unidade de saúde, o médico vai verificar, né, como está aquela pequena, é uma pequeníssima lesão. Se muito alérgica, pode até tomar alguma medicação, um antialérgico comum, ou colocar uma pomadinha e passou. Então, ele não é considerado, essa picada, essa inoculação deste veneno, tem um veneno também, mas ele é de muito baixa toxicidade. Então, não é considerado de importância médica. E temos convivido normalmente com ele. Algumas pessoas se assustam, né? Porque o escorpião, ele tem um ar, assim, de muito perigoso, de muito terrível. O Hollywood transformou o escorpião num dos vilões, as pessoas assim, têm filme de pavor, terror, né? tem pavor, é um escorpião, mas não tem problema. Esse preto não é considerado de importância ele médica. Que tem uns 5 centímetros, assim, né? Isso. Está aqui uma pena que ele está sumindo bastante. E a gente vai saber por quê, né? Porque esse novo escorpião que já está aqui em Porto Alegre, já faz parte da fauna de Porto Alegre. Alienígena. Ele foi importado, esse escorpião? Na realidade, ele não é mais considerado um alien, ele é daqui. Ele já é um porto-alegrense. Ô Fabiana, só vamos explicar isso para o pessoal entender. Tem animais, tem bichos, tem insetos, tem fauna e flora que são nativas. Ok, tu vai numa região do mundo lá, vamos lá, num país tem hipopótamo, no Brasil não tem hipopótamo. Por que não tem? Porque ele não é natural daqui, é a distância, uma série de coisas, mas tem pássaros que são até parentes, primos, que tem num determinado continente e não tem no outro. Sim. Né? Nós temos aqui alguns animais nativos do Brasil, tem nativos do Rio Grande do Sul que são daqui, mas vem os de fora. O de fora que é o problema. Então, esse de fora é relativo. Esse escorpião novo, amarelo, que não é tão novo assim, e a gente vai falar hoje, ele tem no máximo 6, 7 centímetros. Mas ele é gordinho, né? Ele é bem... ele é nativo da América do Sul. Ele existe na América do Sul. No Brasil, o local dele de origem é Minas Gerais. Ele é oriundo de Minas Gerais. Então, ele não está tão distante assim de nós. O que acontece? Ele vive... Os escorpiões existem há mais de 400 milhões de anos na Terra. Um pouquinho mais que o homem, né? Bem mais. O homem, 300 mil anos, 300 e poucos mil. Então, vamos já descartar qualquer possibilidade. Vamos eliminar os escorpiões. Não tem como eliminar, ele já vive há mais de 400. acabar com a barata, né? Exatamente, não tem como. Então, a gente tem que aprender a conviver com ele. Conviver como? De uma forma que ele não traga problemas para a nossa saúde. Por que esse escorpião amarelo está aqui em Porto Alegre? O primeiro caso de acidente que nós temos relatado em artigo, tá? Escrito pelo Centro de Informação Toxicológica do Rio Grande do Sul. O CIT. O CIT, o primeiro caso de acidente em Porto Alegre foi em 2001 na Ceasa. 2001 na Ceasa com este escorpião amarelo. Como é que ele chegou aqui? Se ele era de Minas Gerais, estava lá em Minas Gerais, chegou a Porto Alegre e agora está em todo o Rio Grande do Sul. Não é só Porto Alegre. Uma família resolveu se mudar num daqueles caminhões que trazia alguma coisa. Exatamente. Isso. Então, ele come baratas, né? Ele gosta muito de baratas. Ele gosta de baratas e as baratas normalmente estão onde tem alimentos. Então ele começou a ser carregado do Nordeste para cá. Hoje ele tem Minas Gerais, tem São Paulo, tem Brasília, Paraná está com infestação. Alguns já foram visualizados, alguns em Santa Catarina. Bom, ele foi carregado naqueles caminhões de frutas, de verduras, hortifrutigranjeiros, que vêm
do Nordeste, do Norte, Centro-Oeste, vem aqui para nós, Rio Grande do Sul, pelos caminhões, ele foi carregado para cá. Chegou na Ceasa, que é para onde vêm esses caminhões, certo? Hortifruti Grangeiros. Chegou na Ceasa, a Ceasa distribui essas frutas, hortifruti grangeiros, para todo o Rio Grande do Sul. Junto nos caminhões escondidinhos está o Títulos Ferrulatos. Desta forma que ele chegou. Como é que ele chega às nossas casas? Porque nós destruímos e invadimos, nós seres humanos, o local de moradia dele. O que ele gosta? Ele gosta de um local úmido, uma certa umidade, não muita umidade, fresquinho e escuro. E que tem o alimento dele. Qual é o alimento dele fora das nossas casas? São insetos pequenininhos, pequenos grilos, escorpiõezinhos menores, que é o caso do Botryurus, ele está comendo Botryurus, pequenos insetos, pequeninos insetos, ele é carnívoro. E a baratinha que ele ama, que é o filé mignon dele. Ele vive muito bem no seu lugar, tranquilo. O que nós fazemos, seres humanos? Uma grande maioria das zoonoses, doenças causadas por animais, somos nós que invadimos e nós é que acabamos fazendo com que isso aconteça, né? Então o ser humano vai, destrói todo o lugar onde ele mora, invade construindo casas, destruindo aquele local natural dele, e ele não tem outro jeito, ele precisa comer. Onde é que ele encontra o filé mignon dele barata? Embaixo da casa, do lado da casa. Nas casas, nos esgotos, no pátio. Então ele vem atrás... Nas fossas. Então ele vem atrás das baratas. Ele não é um animal que pula, que agride, que voa, que vem atrás do ser humano. Ele jamais faz isso. Ele é super na dele, super tranquilo. Como é que acontece o acidente, que é o que a gente chama de escorpionismo? Ele acontece quando uma pessoa bate nele, esmaga ele, pisa. Como ele gosta de lugar úmido, escuro, ele gosta de ficar dentro dos calçados. Então, uma bota, um tênis, um sapato, embaixo dos armários, nas frestas. Ele gosta muito de lugar fresquinho, então onde tem tijolos, cimento, restos de materiais de construção. Fabiano, a gente nunca deixa de ser jovens, né? Nós somos pós-adolescentes, eu vivo dizendo isso aí. Mas eu, quando era jovem, eu tinha um hábito, com vários amigos, nós gostávamos de acampar e íamos para vários lugares, para o Parque Chantilly, íamos lá para o Horto Florestal de Montenegro, que é muito bonito, tantos outros lugares, aqui em Viamão, vários lugares, tá? Ali na estrada para Taquara, vários sítios maravilhosos, lugares lindos, né? E uma coisa que a gente aprendia, primeira coisa, antes de botar o sapato, o que tu faz? Bate o sapato. Sim. Preferentemente, pega o sapato, deixa ele pendurado dentro da barraca. Sim. Né? Emborcado, virado de cabeça para baixo. Porque pelo menos a pessoa que o campista, esse que conhecia bem a situação de como acampar, ele dizia, olha, é mais fácil qualquer bicho entrar na bota do que entrar na tua cama, no teu saco de dormir. Porque tu te mexe, não é o ambiente que ele gosta da umidade do escurinho. Ali não está úmido, porque o ser humano normalmente não dorme em lugares úmidos. Sim. A gente dorme próximo, eventualmente, né? Mas é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Bate o sapato. Mas esse escorpião, ele ao entrar, né, na casa, e procurando a barata, ele acaba subindo nas camas. Através, nos lençóis, ele tem as patinhas deles, colam, né? Eles colam, não grudam, né, no tecido, e ele acaba subindo no sofá. Por que ele está subindo? Ele não está procurando ser humano, ele está procurando uma barata. E muitas vezes ele se perde no ambiente domiciliar, então ele começa a procurar um espaço bom para ele. Como é que é a visão dele? Ele na realidade ele é sensitivo, ele sente. Então ele percebe calor, umidade, ele sente no corpo dele conforme ele vai sentindo. E então ele entra no domicílio dessa forma e aí ele se torna, a gente chama de praga. Tu me desculpe, eu sou bióloga e eu acho que muitas pessoas vão concordar. Pragas somos nós humanos, né?
Nós é que somos uma praga, porque nós é que destruímos o nosso ambiente, o meio ambiente todo, que não é nosso, é de todos os animais, outros animais também, não só o ser humano. Então, pragas, eu acho que nós somos as piores pragas. Bom, mas ele ao chegar nesses locais, então na nossa casa, procurando a barata principalmente, ele acaba sendo agredido por nós em algum momento desse, quando a gente aperta, quando a gente bate, né, nele. Então, ele, para se defender, ele tem na ponta da cauda dele um aguilhão. Tu consegue botar uma câmerazinha aqui mais próxima? Aqui, ó. Vamos só ver, ele dá uma mexidinha na câmera ali, ó. Ele consegue trazer? Só para ver se ele consegue trazer ali. Tira a mão do lado, bota mais para cá, assim. Só, tá ali o bichinho. A pontinha aqui, né? Consegue ver tá aqui a vendo pontinha? lá na tela? Bem na pontinha aqui tem uma agulha da cauda. Tem uma agulhinha. E esse último segmento aqui é o telson, que é onde estão as glândulas de veneno. E essa pontinha, essa agulhinha aqui, que é o aguilhão. E o que ele faz para se defender? Ele, na realidade, ele usa esse aguilhãozinho aqui para se defender de outros animais, né, que possam agredi-lo. E quando, no caso, o ser humano bate, esmaga, né, de alguma forma, ele acaba picando com essa agulhinha entra na pele e ele libera, então, o veneno. Qual é o que a pessoa que foi picada, então, por esse escorpião, sofreu escorpionismo? Escorpionismo é o nome dela. O que tem que fazer? Então, o veneno deste escorpião amarelo, que o nome científico, né, o biologuês, é Titius cerulatus. Então, esse veneno do Titius cerulatus, ele é um veneno neurotóxico. Ele pode ser letal, ele mata uma criança em função da estrutura corporal que é pequena. Então, de forma muito rápida, esse veneno se espalha pelo corpo todo. Pode matar uma criança de 20, 30 quilos em 2 horas. Então, é muito rápido. O acidente aconteceu, corre para onde? Para o HPS. HPS. O em HPS Porto está Alegre, preparado. Porto Alegre, ocorreu em Porto Alegre e também na região metropolitana. Pode vir o HPS, nosso HPS, Porto Alegre, ele atende a região metropolitana também. Aconteceu o acidente o mais rápido possível para o HPS. O HPS tem médicos, trabalhadores da saúde, absolutamente capazes, né, para esse tipo de atendimento, e tem o soro antiescorpiônico. E o que vai acontecer com essa pessoa que chegou no HPS? A pessoa chega e já diz, né, fui picada por um escorpião. Essa pessoa ou criança, né, que chegar lá, ele tem que ficar em observação, principalmente o adulto, ele é colocado em observação durante pelo menos 6 horas, de 4 a 6 horas de observação, porque vai se verificar de que forma o corpo deste paciente vai reagir ao veneno, que é muito perigoso. E se tomar esse antídoto, esse soro, a possibilidade de então, assim, salvar? Nem todas as pessoas precisam desse soro. Um adulto saudável vai chegar lá, vai ter muita dor, pode ter vômitos, mal-estar geral, vai ser colocado, pode ter os batimentos cardíacos aumentar, uma série de sintomas, mas ele vai ser observado. Conforme vai passando o tempo, esses sintomas devem ir diminuindo e com isso ele é liberado. Bom, gente, um alerta que a gente faz para todos, né? Sofreu um acidente desse tipo, vai correndo para o HPS aqui em Porto Alegre, que lá os médicos, o hospital está preparado, o Hospital Pronto Socorro, para atender esse tipo de acidente de escorpionismo. Perfeito. Fabiana, muito obrigado por mais essa tua participação aqui no nosso programa e vamos voltar a falar sobre outros temas, inclusive sobre o escorpião amarelo, dando mais dicas desta agilidade que nós temos que ter quando se sofre um acidente com um escorpião.
A milanesa recheado, grelhado ou com molho de nata. O filé você escolhe e a mostarda continua muito forte. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. Teleentrega 999613795. Alô, amigos, mais uma vez está conosco o Dr. Alcides José Zago, que é médico cardiologista, além de ser colorado como eu. Dr. Zago, falamos outro dia as questões que envolvem, né, é o que mais mata no Brasil, as questões ligadas ao coração, né? E pega homem, mulher, e a gente tem que cuidar, reduzir esse número, essa nossa guerra, que pode ser amplamente tratada e evitada. Então, todos esses óbitos, que são muito grandes, que acontecem todo ano no Brasil, com relação às pessoas com problemas cardíacos, pressão alta e coisas que envolvem isso aí, podem ser tratados. Como fazer? Bem, o tratamento ele é dividido em várias etapas. Primeiro, o tratamento assim de cuidados gerais, em que o indivíduo tem que levar uma vida mais saudável em termos de alimentação, realizar exercícios e controle daqueles fatores de risco aí que determinam o surgimento ou a evolução mais rápida da doença coronária. Essa doença coronária é que leva à angina e ao infarto. E a gente sabe que são consequências assim que podem levar a consequências bastante, digamos assim, ao infarto, à morte súbita e à destruição de uma parte do coração. Bem, uma vez estabelecido o diagnóstico, ou seja, o indivíduo sabe que tem uma doença coronária, ele deve ser tratado de forma adequada. Esse tratamento pode consistir apenas em determinados medicamentos e pode necessitar de intervenções. E essas intervenções, elas podem ser feitas hoje através de catéter, que são as angioplastias, e a colocação de estentes nas coronárias, que é o tratamento, digamos, mais moderno para a doença coronária. E, em alguns casos, há necessidade também da cirurgia de revascularização miocárdica, que são as pontes de safena, pontes de mamária. Mas veja bem, hoje praticamente 90% das pessoas que têm obstrução nas coronárias, determinando angina ou determinando infarto, elas são tratadas através de cateterismo e não mais de cirurgia aberta como no passado. É aquele que enfia um caninho, um tubinho lá e limpa. E isso é um negócio fantástico. Eu estava outro dia vendo que, inclusive foi noticiado, né, a cirurgia aquela do Bar na África do Sul, né, a primeira cirurgia de transplante de coração, né, anos 60, isso, né? Isso. Final dos anos 60, né? E o que mudou para hoje? A tecnologia médica, essa tecnologia do coração, e nós temos aqui o Instituto do Coração, que é uma coisa maravilhosa. Uma vez eu tive aquele mal súbito, fui rapidinho para ali. Eles atendem muito bem, é muito rápido, isso em qualquer lugar. Vamos falar exatamente disso. Tu tens um mal súbito, está mal. Qual é o tempo, vai para onde, o que as pessoas que estão junto têm que saber, qual é a atitude a tomar, e o tempo que tem sem risco. Bem, em primeiro lugar, tem que entender como se manifesta a doença. A doença se manifesta por uma dor localizada na parte anterior do tórax, no precórdio, na zona da gravata, digamos assim. Na zona da gravata. Ali é o local da dor. É uma dor de origem súbita, intensa, e que dá um desconforto muito grande e dá a sensação de morte iminente. Então, essas pessoas devem procurar um hospital que tenha condições. Em Porto Alegre, existem vários hospitais. Tem o Hospital Mãe de Deus, que tem digamos assim, uma equipe sempre de plantão, para poder atender esses casos. Tem o Hospital de Clínicas, que também existe uma equipe permanente, 24 horas por dia. Mãe de Deus aqui no Menino Deus, o Clínicas ali na Ramiro. Isso. Tem o Instituto de Cardiologia, tem, enfim. A Princesa Isabel. Exatamente, tem a Santa Casa, enfim.
Tem vários hospitais que E é atendido na hora, né? Na hora, e isso é muito importante. Quanto mais cedo o indivíduo chegar nesses hospitais que têm condições de fazer aquilo que nós chamamos de angioplastia primária, ou seja, de desobstruir a artéria coronária que está ocluída e que é responsável pelo infarto, o indivíduo pode, quanto mais cedo chegar, ter o seu infarto abortado literalmente. E chegando mais tarde, reduzido de maneira importante. Então, isso é muito importante. Quer dizer, o indivíduo deve, o mais rápido possível, e o hospital que estiver mais perto também. Isso, né? não pensa no vai no mais perto. Com certeza. E que ele será bem atendido e salvo. Para ter uma ideia, assim, o infarto é um processo assim, que leva à morte em muitos casos. 60% não consegue chegar no hospital. 60%. Então, tem Dos que chegam no hospital, antigamente 30%, 40% iam ao óbito. Hoje não chega a 10%. Graças a esse tratamento... Chegue ao hospital. Exatamente. Graças a esse tratamento que é a chamada angioplastia primária e que desobstrui a coronária e o indivíduo fica com, enfim, a perfusão do coração adequadamente realizada. O médico cardiologista Alcides José Zago. Muito obrigado pelas suas dicas. Oi, sou Jean Carlos Santos, diretor-presidente da Datacentrix. Somos uma empresa de cloud computing, especializado em servidor corporativo na nuvem. Nosso telefone é 51 3021 0300 e nosso site www.datacentrix.com.br. É um prazer atendê-lo, será um prazer atender os novos amigos e clientes.